Senhores internautas, e por internautas aqui eu entendo desembargadores, juízes, promotores, advogados, todos os vossas excelências, nós estamos inaugurando hoje com o Museu do Tribunal de Justiça e Escola Paulista da Magistratura, um programa que pretende preservar a imagem de nossos grandes juristas, nossos grandes juízes, advogados, porque nós só os conhecemos, e poetas, só os conhecemos pela obra, pelos livros de nossos escritórios, de nossas bibliotecas, mas não temos uma presença visual. E neste primeiro programa houve, dentro do jornalismo do tribunal, duas unanimidades. Abrimos com quem? Essa figura de Paulo Bonfim, que é o nosso príncipe dos poetas. E a ideia é trazer também um amigo para criar um programa coloquial. Não vamos dar ao Paulo Bonfim a ingratidão de escolher um amigo, porque são tantos que ele ia sofrer, seria um drama. Então nós mesmos escolhemos. E foi outra unanimidade. O ilustre Dr. José Renato Nalini, que está aqui conosco. Paulo, muito obrigado. Dois amigos, Nalini e você. Obrigado. Nalini, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria, viu? Quem é que não gosta de conversar com o Paulo? Paulo é uma enciclopédia viva, né? Ele sabe todos os nomes, sobrenomes, datas. Isso. E eu tenho uma estima, uma admiração pelo Paulo que começou quando era criança, Josival, que minha mãe falava São Paulo Bonfim. Toda vez que se falava de São Paulo, ela falava Paulo Bonfim, o Paulo Bonfim que é a melhor fala de São Paulo. E, na verdade, isso eu tenho o privilégio de conviver com ele, então é uma alegria estar aqui com você no programa inaugural. E dois amigos que eu tive a honra de prefaciar. Exato. Você que eu saudei quando entrou na Academia Paulista de Letras, e o Josival com o primeiro livro dele de crônicas. Isso aí. Que bela coincidência. É. Vamos falar da sua infância. Eu já sei que você foi um moleque atrevido. A minha infância, vamos dizer, literariamente, começou na Biblioteca Infantil da Vila Buarque, dirigida por Lenira Fracaroli, fundada por Mário de Andrade, em 1936. Nessa época, havia um jornalzinho que existe até hoje, chama-se Voz da Infância. Nesse jornal, eu comecei a escrever. Então, em torno da biblioteca infantil, foram surgindo os poetas, meus amigos, minha geração, Paulinho Panzolini, César Lattes, Moacir Vaz Guimarães, toda uma geração que nos uniu e caminhamos juntos. Era Vila Buarque ainda dos Lampiões de Gás, na biblioteca era na chácara do senador Rodolfo Miranda. Mas numa das suas crônicas eu observei, não, eu li, que você teve que sair dos 3 grandes colégios. Você saiu do São Luís, você saiu do... Anta. O que houve? É uma longa peregrinação. Você brigou lá? No São Luís eu tive um desentendimento com o padre Mariot sobre Nietzsche. Exatamente. Mas eu não fui expulso, eu fui convidado a me retirar, há uma diferença. Foi uma diferença. Depois eu fui para o Rio Branco, onde eu tive um problema também com o professor Salles Campos, que chamou Fagundes Varela de bêbado, comedor de raízes. Eu fiquei indignado, tivemos um entreveiro, uma briga longa, saí do Rio Branco. Do Rio Branco eu fui para o Colégio Bandeirantes. Também não me dei muito bem. Do Bandeirantes eu fui para o Ipiranga. Conheça São Paulo através dos colégios. E aí eu fui... Uma professora, aquela professora que você e o Antônio Hermílio adoravam, como é que ela se chamava? Dona Leontina. Aí foi. E daí, do Ipiranga, eu fui para o colégio que eu amei a vida toda.
Oswaldo Cruz, Sei. por causa do professor Colombo de Almeida, de Dona Lenira Fracaroli, de Dona Leontina, daquele grupo todo. Principalmente a senhora do Carlos Alberto Nunes, Sei. que era a nossa professora de latim e de grego. E o Colombo foi uma figura que marcou toda a minha geração. Foi uma espécie de Mr. Chips. Olha, Meus pais foram alunos dele, meus tios, eu, meus enteados, todo mundo passou por lá. Agora, eu fui colega, no São Luís eu fui colega do Anhaia, fui colega do Chiquinho Rodrigues Alves, fui colega de um grupo, Luiz Delfim de Amoroso Lima, um grupo no Rio Branco fui colega de infância do Antônio Hermílio de Moraes. No Ipiranga fui colega do Odir Posto poxa, e do Jurandir Nilson. presidiu o Tribunal de Justiça ali. É, Foi. exatamente. Então eu tive assim, essa caminhada que me enriqueceu muito, né? Sem dúvida. Sem O dúvida. José Val sabe que o Paulo sempre foi assim um predestinado e um pioneiro, porque hoje nós vemos que a escola ela está muito defasada. Naquele tempo ninguém percebia, o Paulo já percebeu, então era um aluno que estava adiante dos professores. Por que ele discutia? Porque ele lia bastante, ele já era inspirado, já estava enxergando à frente, né? Isso é que traz o descompasso. E hoje nós continuamos assim, o ensino médio tem uma fuga, uma evasão tremenda. Os alunos vão embora porque a escola não fala coisa que o aluno gosta de ouvir ou que tenha ligação com a vida. São 13 disciplinas, todas compartimentadas, nada a ver com nada, não é? O Paulo percebeu isso, né? Mas o Paulo, José Val, ele tem coisas para contar depois dessas passagens da infância, que eu gostaria de que ele fizesse, e imploro para ele escrever num livro, até como ficção, os fatos que ele vivenciou. Uma juventude maravilhosa. O que esse homem experimentou de aventuras, de façanhas, né, Paulo? Eu acho que eu vivi várias vidas numa só. No esporte, fiz muito esporte, natação, fiz boxe com o Valdemar Zumbano, meu querido amigo. Foi, conseguiu sobreviver. Consegui. Fiz futebol, jogava no gol do Rio Branco. Opa. A altura para isso você tem. Tem. Você tem. O que mais? A vida noturna, então. A boemia. Bom. Namoro, né? Os cabarés de São Paulo eu percorri todos, né? Tabu, Albergue da Mariana, Ok, tudo isso. Aqueles bares da Rialto com as balalaicas, vivi tudo isso. Vivi intensamente e não me arrependo. Me arrependo das coisas que eu não fiz. É isso aí. Mas tive uma vida muito, muito interessante e daí eu convivi em todo lugar do mundo, há um pouco de mim, né? Eu convivi com gente de toda a espécie. Em todos os lugares me dei muito bem. Você fala em todos os lugares do mundo. Embora estejamos falando da sua infância, que mundos você visitou? Que países você conheceu? Bom, aí... País eu conheci, eu acho que... Portugal, sem dúvida. Intensamente. Açores, paixão principalmente Ilha de São Miguel, né? Sei. Onde vem um lado da nossa família, dos Arruda Botelho. Mas... Os Lebéis vêm de onde? Os Lebéis vêm de Gal Algesheim. Eu fui conhecer Gal Algesheim, que é na Renânia. Alemão. É um lugar lindo, uma cidadezinha com 5.000 habitantes. E eu estava na Feira do Livro em Frankfurt e alugaram um ônibus para nós irmos a Gal Algesheim. No meio do caminho, um senhor manda parar o ônibus, sobe e se apresenta, é o prefeito da cidade. Eu quero dizer que todos são hóspedes aqui. Olha. Do poeta Paulo Lebens Bonfim. E quando eu cheguei, ela estava sendo coroada
a Rainha das Uvas, todas as alemãzinhas. Foi uma beleza, uma beleza. O Zé Carlos Dias, meu primo irmão, antes de mim, já tinha ido, eu tinha mandado uma cartinha recomendando. E o Zé Carlos disse que a festa foi tão grande para recebê-lo que até o pastor acabou comungando. Mas, aí ecumenismo. Mas quando eu cheguei lá, o prefeito disse, agora vamos à capela onde seu bisavô Wilhelm Leibais foi batizado. Nós chegamos, ele foi ao órgão e tocou Bach. Nossa. Foi uma coisa inesquecível. Inesquecível. Outra coisa, Paulo, que eu vi, que é lindo, e tudo na sua vida é bonito, sem dúvida. E minha infância na fazenda Himalaia. Isso que eu ia perguntar, Ah, mas bom. você gostou também do mar. Muito. Do que você gostou? É Itanhaém, né? Itanhaém, Bertioga. Sei. E do que você gostou mais, do mar ou do sertão? Eu sou feito das duas coisas. Eu tenho um lado meu navegante e tenho outro lado bandeirante. Descendente do Manuel Preto, do Brás Cubas. Então, esse lado sertanista também é muito forte. Mas minha infância eu passei parte dela em Araraquara, na Fazenda do Ouro e no Himalaia. Era a fazenda dos meus avós. Isso marcou muito minha infância. Muito. E eu passei o começo da infância na Praça Júlio Mesquita. De lá, fui morar na Rua Rego Freitas, 59, que era a casa dos meus avós. Um lugar mágico que marcou muito minha infância. Porque na casa dos meus avós, em torno da minha tia Cecília e depois Madalena, Cecília que viria se casar com o tio Domiro Dias. E Madalena, que foi também a grande cantora, se reunia toda uma elite, né? Então, ali eu conheci Martins Fontes, conheci o Catulho da Paixão Cearense, conheci várias pessoas interessantes. Madalena Talhaferro, Guilmar Novaes. Esses saraus que havia. Isso aqui pena, casa, acabou. Isso não acabou. É verdade? Isso acabou. Mas ali vieram todos os grandes artistas, grandes literatos. A Madalena Talhaferro, eu adorava. Pianista, Pintor. Quando ela se tornou católica, eu mandei um recado para ela, que eu estava decepcionado, porque ela, para mim, sempre representou uma divindade pagã. E ela disse para minha tia Madalena Leves, diga para o Paulo que eu também estou decepcionada com ele, porque ele, para mim, se representou sempre um homem livre, amante de várias mulheres. Hoje, ele é funcionário público e está casado. E acabou comovido com a boemia. Ela não sabia, viu, José Paulo? Mas ele continuou boêmio, né, Paulo? Pelo menos de espírito, né? De corpo presente também, de corpo presente. Ô Paulo, você nasceu em 26. Portanto, no fim da guerra, em 40, você estava com quanto? 14 anos por aí? 14, Sim. 15. Como é que você viveu esse mundo da guerra, da Segunda Guerra? Não, eu estava quase... Eu ia me alistar na aviação. E cheguei a fazer uns testes, entrar numa escola preparatória de cadetes. Mas aí acabou a guerra e a aviação perdeu um grande piloto, que seria uma droga. E a sua história com a São Francisco, com a Faculdade de Direito? A primeira pergunta, você esteve lá e não concluiu não. o curso? Para manter a tradição nos colégios. Você viu, agora inauguraram uma placa no pátio, né? Eu sei. É uma das colunas poéticas aqui da velha. Não, você é o único ser vivo que tem um nome dado ao Museu do Tribunal de Justiça. Nossa, que honra, você já pensou? Eu me lembro. Em vida. Em vida. Por que não concluiu a sua? Você foi até que ano?
quase indo para o terceiro. Terceiro. É. Fiz a sociologia e política também pela Certo. metade. Certo. Mas por quê? É a poesia que já te chamou? Sim. Era o jornalismo, Principalmente televisão, né? televisão que Jornalismo. estava nascendo. O Chateaubriand me levou para fazer o MAP Movietone, o telejornal do canal da Tupi. Era o grande jornal da época, era o MAP. E antes disso, nós fizemos a primeira Rádio Cultura, a TV Cultura, que era no prédio dos Diários Associados, na De abril. 230, no mesmo prédio da Macan Erickson. A redação dos diários, e ali eu fiz um programa com o Barbuí, ele fazia Geraldo parte, Barbuí. o grande Barbuí, ele fazia parte de filosofia, e Oswaldo de Andrade Filho, que fazia uma parte de artes plásticas. Oswaldo de Andrade Filho é filho? O Nonê, uma figura maravilhosa. Para mim, a melhor obra do pai era o Oswaldo de Andrade Filho. E quem mais? Fala mais desse tempo da faculdade. Foram tempos maravilhosos. Você lembra de algum professor, Paulo? Algum impressionou? Se ele não lembrar, eu vou lembrar. Eu fiz umas anotações aqui. Ou foram os professores que fizeram você parar com o curso de bacharelado? Que eram aulas prelecionais, né? Muito. Muito discurso, com muito juridiquês, né, Paulo? Eu entrei e saí algumas vezes da faculdade por questões de brigas também, né? Paulo, eu não anotei o nome, mas numa das suas crônicas, que eu acho tão linda, você descreve uma greve de um protesto contra um professor na Faculdade de Direito, e num ato que você era sempre o Paulo, o jovem que enfrenta. Você não saiu da sala, você ficou ao lado dele. Quem era esse professor? Esse professor, né? Camargo, Maia? Não. Vai lembrar. Ele já estava doente, decadente, e os alunos quiseram promover o boicote. O boicote. Chegou um rapazinho lá e disse: vamos evacuar a sala, Paulo Carneiro Maia. Paulo Carneiro Maia. Também não me lembro. Aí eles já era na época que eles já estavam preparando a ocupação da faculdade. Eu lembro dele até com revólver. Chegou, vamos, saiam todos da sala. E o Paulo olhando para mim, eu disse: eu não vou sair. O menino disse: não vai sair por quê? Porque eu sou fiel aos meus amigos. Como é que eles zum. Aí eu comecei a ouvir um burburinho do lado de fora. Eu disse que o Paulo disse: saia comigo pela sala do professor. Eu digo: não, eu vou sair por lá. Quando abriu a porta, estava uma multidão lá para me pegar. Eu fui andando. Aí apareceu um rapaz chamado Ulisses. Ele olhou para mim: poeta, por que você fez isso? Eu disse: em primeiro lugar, não tenho que dar satisfação dos meus atos. Eu sou fiel a meus amigos, vocês estão fazendo uma covardia, mas vocês... Furou a greve? Furou a greve. O livro veio, não. Ele fez questão de não assinar o livro. Verdade, você se recusou a assinar. Foi Aí, uma forma que ele achou para manter a identidade com os colegas e, ao mesmo tempo, a amizade se solidarizar com o professor Paulo. Injustiçado. Mesma coisa. Aí esse rapaz olhou para mim e disse: você é um samurai. Pegou e me tirou, me salvou, eu ia ser massacrado lá. Muito tempo depois, no casamento na igreja Santa Terezinha, eu estou querendo lembrar o nome do desembargador, que eu estava conversando com o pai da noiva e veio um rapaz: oi, samurai.
Era o Ulisses, Era o próprio. era o próprio. Mas o Paulo tem outras histórias também interessantes, por exemplo, de ter que ir no dia seguinte, se desculpar porque foi à cozinha, Bom. festa. O Cretela um dia me disse, Paulo, eu tinha 17 ou 18 anos, você tem que conhecer o Oswaldo de Andrade. E fomos à casa do Oswaldo de Andrade. Eu já vinha de uma chopada na faculdade. Cheguei lá, estava o Oswaldo, uma mesa. Eu tenho a impressão que era um poeta italiano que estava lecionando na USP. Marinetti, mas não era o Marinetti, não. E vários professores da USP, aquela mesa formada. E o Cretela disse, seu poeta Paulo Bonfim e tal, muito bem. E a governanta do Oswaldo, uma mulher muito bonita, vinha e começou a flertar comigo. Eu olhava para ela e tal. Uma hora que ela foi saindo com os copos, eu fui atrás dela e dei um abraço. Ela levou um susto, jogou os copos no ar, caiu tudo. Foi uma vergonha. O Cretela disse, vamos embora, Paulo. O dia seguinte eu disse, não, eu tenho que pedir desculpas. Foi o Chateaubriand que te convidou para o MAP Foi. Movietone? Foi. Quanto tempo você teve lá? O MAP eu comecei no dia 9 de setembro eu sei que o dia meu filho estava nascendo e eu estava fazendo o primeiro MAP Primeiro Movietone. programa. Quantos anos tem seu filho? Meu filho faleceu em... Sim, Mas não faz vai dar muito, pra saber. Não vai dar pra Deve saber. ser uns 55 por aí, né, Paulo? 57. 57. 57. Agora, um outro dado, você fez um MAP Movietone, que evidentemente era patrocinado pelo MAP, imagino, Sim. que era uma O grande casa. Alex Pericinoto. Pericinoto. Como o MAP, tantas grandes empresas desapareceram. Até o Matarazos. Eu conheci o você MAP vê isso? ainda na Praça Patriarca. Sei. Era o MAP e a Casa Alemã. É. Ali na Praça Patriarca, meu avô Guilherme Leves teve o Hotel de França, na casa justamente de um dos barões da época. A casa de vovô Guilherme era o Hotel Itália, onde Castro Alves, quando estudante, se hospedava. Ele se antecipou à pergunta que eu estava fazendo uma preparação para essa pergunta. Paulo Bonfim viveu um mundo mágico em São Paulo. Foi, Sim. Paulo? Desde essa época dos barões, dos castelos, das grandes residências. Isso tudo acabou. Mas veja a nossa falta de memória, Joseval. Em Paris, cada prédio tem aquela plaquinha. Hoje, ninguém sabe que o Castro Alves morou ali. Como ninguém sabe onde morou Monteiro Lobato, aqui tudo se derruba, né? Aqui tudo se derruba. Por falar em história, Paulo, você viveu um mundo em que a extrema-direita foi destruída na Segunda Guerra. Mas ela está renascendo. O que você acha disso? Eu acho que é uma extrema-direita falsificada. A verdadeira extrema-direita que existiu no Brasil foi o integralismo. O Plínio teve essa faculdade de ter uma nata com ele, né? Em torno do Plínio houve toda uma geração brilhante de intelectuais, né? Não, curiosamente, eu li o livro que foi escrito pelo Miguel Reale, quando ele relaciona os homens, as culturas integralistas, era todo o ápice da cultura. A começar por ele. Pelo próprio Miguel Reale. Que esse se valeu, né? O Gofredinho Silva Teles foi. Eu lembro da posse, da formatura do Gofredinho, no Teatro Municipal, que ele abre estava com a camisa verde.
depois ele passa para o outro lado. Né? Não, ele foi eleito pelo integralismo, não foi para constituinte Deputado federal, foi. De 46. Exatamente. Nessa época ele ainda estava casado com a Lígia, né? Nossa querida amiga, né? Mas então você acha que é uma farsa essa direita que está aí? Eu acho. Mal preparada, eu acho, muito fraca. Em relação à cultura que havia na época da década de 40, realmente é uma farsa. E a propósito, ali na Academia Brasileira de Letras, quem é esse homem? Na Paulista. Na Academia Ele Paulista. não quis ser da brasileira, não faltaram convites, mas porque no Rio, a nossa é melhor do que a brasileira. Eu acho, eu acho. Você vê como eu fui traído, né? A Academia Brasileira, que é onde de vista. Não é verdade? Não é por falta de mérito. Eu não tenho cara de fardão, né? Não tem. Não tem. Não tem. E aqui ele é soberano, ele é o decano, né? Alguém para entrar na academia tem que passar pela unção do Paulo. Ele é que coloca e ele é que veta. Nada. Esses vetos, às vezes, até machucam os amigos. 23 de maio de 63, ele está lá. E, então, toda essa geração vem tomar bênção aqui do Paulo. Não é? E ele é a história viva da academia. Ele conviveu. Olha, a posse do Paulo foi de casaca, né, de fraque. Uma das últimas posses de casaca. Uma coisa maravilhosa. Né? Agora uma outra pergunta, Paulo. Você nasceu em 26, 4 anos depois da Semana de Arte Moderna. Sim. E você é um lindo poeta, sei lá, do romantismo lá atrás, né? Seus sonetos ainda são clássicos, né? E você foi jovem já porque a Semana de Arte Moderna teve uma crítica pesada, mas depois foi se consolidando. Como é que você... E depois você fez os versos brancos também. Sim. Como é que você evoluiu? Como é que você conviveu com esse movimento aqui em São Paulo? Eu convivi praticamente com quase todos os participantes da semana, né? Menotti, Guilherme, Mário de Andrade e você? Mário de Andrade foi muito. Ele ia à casa dos meus avós, eu lembro até ele ao piano cantando lá da laranjeira, sabia, a mulata é boa, sabia, mas a lisoneira. Lembro muito bem do Mário, que em 32 o Mário cuidava da parte de correspondência. Sei. E um dia eu ia pelo viaduto do Chá, do antigo viaduto do Chá, com minha mãe, eu vestido de escoteiro, com 6 anos de idade, e o Mário veio ao nosso encontro. Ô Lourdes, como vai? E o Paulinho e tal. Ô Paulinho, eu estou precisando de você para levar correspondência no front. Você está nomeado. Então eu fiquei aflitíssimo, né? Imagine ir de bicicleta para levar correspondência. Foi ideia do Mário. Fui muito amigo do Mário. O Mário foi uma figura muito ligada a meus tios, né? Vem tudo uma amizade que vem de Araraquara. Ele era do interior também. Ele ia, o Macunaíma ele fez no interior. Fez na chácara do único inimigo de papai. Que era o Pio Lourenço. Tarsila do Amaral de Andrade e Oswaldo de Andrade participaram o seu caminho, o seu casamento. Você vê que documento? Nossa, para mostrar. Participam o seu casamento. Convidando você para o casamento. Está aqui nessa... O Paulo tem histórico do preciosidades que não estão no museu. Do Hermann Hesse, o que você tem do Hermann Hesse? Quando o meu poema A Casa foi vertido para o alemão, foi mandado para o Hermann Hesse. E ele me mandou uma carta e uma fotografia, com uma dedicatória, que eu dei para o Rony Fon, que é apaixonado pelo Hermann Hesse. Eu digo, fica... A propósito, deixa eu só fazer uma... Você falou, esse poema foi traduzido... das Haus, para o alemão. Para o alemão. Mas você teve vários poemas seus traduzidos sim, em várias línguas. Teve.
Sim. Espanhol, Sim, sim. italiano, É. francês, certamente, Sim, tem. e alemão. Precisava reunir isso, está tudo disperso. Está tudo isso. É. E você está milionário ganhando os direitos autorais? Nunca vi isso. Nunca na minha vida vi um direito. Nunca. Nem a música que eu fiz, nada. É. A propósito, você é autor da música do hino do tribunal, Sim. da APAMAG. Da PAMAG, da Escola de Magistrado, da USP. Que Você é eu fiz, autor da letra. da letra com Júlio Medalha, né? E o Júlio Medalha foi o maestro Sim. de todas essas... Não, só dessa, da USP, né? Sei, O do tribunal foi o Coronel Arruda, sei. que fez a parte da música. A parte musical. Que é a pessoa que eu acho que dentro da força pública que mais conhece história, né? É. Olha, É. Paulo foi amigo do Ibrahim Nobre. Bom, o Ibrahim foi quem me saudou quando eu entrei na Academia Paulista de Letras. Meu primeiro livro, prefaciado pelo Guilherme de Almeida, Antônio ilustrado pela Tarsila, 1947. 47, exato. Prêmio da Academia Brasileira. Prêmio Olavo Bilac da Academia, dado pelo Manuel Bandeira, Olegário Mariano e Luiz Edmundo. E minha posse foi em 63, dia 23 de maio de 63. E eu fui saudado por Ibrahim Nobre, na Academia Paulista. E o Maurício Loureiro Gama comentou no Jornal da Noite. Não foi uma posse, foi um comício. Consagração. Deixa eu só fazer uma pausa aqui sobre o Antônio Triste. Eu tenho orgulho de ter na minha biblioteca a totalidade das obras de Paulo Bonfim prefaciadas por ele. Quando eu me debrucei para vir entrevistá-lo, eu fui atrás do Antônio Triste, tinha sumido, não achei. Ontem eu percorri a Praça da Sé. Todos os sebos, não tem. O que é uma boa e uma má notícia. Tudo Porque esgotado, se não tem, menos tudo o autor. esgotado. Não, além disso, qual é a boa notícia? É que quem tem, preserva. Não entrega para ser. Claro. Então eu não tenho. Mas é evidente que aquele poema, o Antônio Triste, que eu também gostaria de já fazer uma pausa e perguntar a você. Aquilo ali é um miserável que anda pela rua. Sim. E depois cai na neblina, um solitário, Sim. e um varredor de rua o encontra quando ele definha e morre. Aquilo é um fato, é uma crônica de um fato, ou é uma ilustração poética da solidão? As duas coisas. Tem um lado social, que o Schmitt gostava muito, e tem o lado simbólico também, né? Da solidão do artista nos dias de hoje. Isso piorou muito, Paulo. Muito. Hoje, a Praça da Sé, as ruas da Praça da Sé, debaixo das marquises, são milhares, não são só dezenas. Terrível isso, né? De Antônios Tristes que pior, estão... José Val, que as pessoas estão perdendo a capacidade de enxergar isso como uma indignidade. Nós que, na área jurídica, o supra-princípio da dignidade da pessoa humana, né? Hoje as pessoas vivem de uma forma indigna. Morar na Aquele rua... quadro lá não é o Antônio Triste? Vou botar aí no seu... Aqui é o Antônio Triste caído, numa praça, onde ele descreve que ele é tão solitário quanto os bancos de uma praça Em noites de neblina. noite de neblina. Não é só um mestre. Esse aí é uma obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do E Amaral. do Antônio Triste. Tá, muito obrigado. Põe lá para mim, Aline, por favor. Tendo vivido essa época, esse mundo fascinante que você viveu, você se fez o maior poeta brasileiro da atualidade. Você não é. Você é o príncipe dos nossos poetas. Só que aquela cidade romântica acabou. Onde você vai buscar uma inspiração hoje? Em São Paulo não dá mais. Não. Eu Ele acho tem que...
deixa eu dar intervir aqui. O Paulo é uma pessoa tão generosa, Joséval, e tão longe dessa miséria, que ele encontra encanto em tudo. O Paulo não fala mal de ninguém, ele não permite que se fale mal de ninguém, mesmo coisas assim notórias, ele encontra um lado bom da pessoa. Isso é uma lição para a gente, né? Então, isso eu falo e proclamo, porque ele só fala bem das pessoas, ele trata todo mundo bem. Lá no tribunal era uma luta, os motoristas querendo trazê-lo para casa, porque vão conhecendo a história de São Paulo. Ele sabe o nome das ruas, quem foi, quem é a família, tudo. O que ofereceu para a história. Eles disputavam. No meu tempo era assim. Aliás, toda a obra dele é uma descrição. Que grande tempo o seu. Você foi um presidente fantástico. Começar no Tacrim, né? Poxa, tenho muito orgulho de você, menino. Sabe? Mas presidiu o TJ também. Também, opa. E política? Você chegou a ser secretário da Educação, não? Da Cultura. Da Cultura. Não quis seguir na política? Não não quis. Fez bem. No governo Laudo Natel, né? Você é São Paulino ou não? Não. Qual é seu time? Vale a pena contar o episódio que você conseguiu, Paulo Maluf, o sepultamento do Guilherme. Sim. Guilherme de Almeida? Opa, gostaria de ouvir. Quando o Guilherme morreu, o Paulo Maluf liga para a Antártica. Eu trabalhava na Antártica com o Walter Bellion. E diz assim: Xará, temos que sepultar o Guilherme no mausoléu. Eu disse: ô Paulo, ali é um ossário e um columbário, não tem lugar. Dite os considerandos para minha secretária que assim que nós vamos sepultar o Guilherme lá. E dito e feito, graças ao Paulo Maluf, às 5 horas estavam quebrando o mármore do monumento do mausoléu de 38 e sepultamos o Guilherme lá. Então há 2 corpos ali. De um lado. No Ibirapuera? De um lado está o Guilherme e depois sepultamos o Ibrahim. O decreto saiu do Paulo. Foi. Todo o memorial da Revolução de 32 está lá. Está lá. Está lá no. Com o dia do Bandeirante também no governo Carvalho Pinto. Foi criado por mim, né? Então teve que rebentar o mármore para fazer. Sim. E ele merecia, né? Mas é lógico. Merecia. É lógico. Guilherme merecia. Guilherme é o verdadeiro príncipe dos poetas. Eu acho que com a morte do Guilherme devia ter sido proclamada a República em nossas letras. Não. Olha só, não é isso. Sim. Não apoiado. Não. Tem que ser se fizer uma pesquisa, não apoia. Sua obra é linda demais, seu texto é maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu sou um apaixonado pela obra. Também. Como vocês têm visto, né? Que eu leio mesmo Paulo Maluf e gosto muito dele. E na minha Jovem Pan, quantas vezes eu fechei o jornal com o texto do 9 de julho, da 23 de maio, das homenagens a São Paulo, e cortando o texto. Eu falava: Paulo, eu cortei seu texto, porque o rádio é muito... Ele falou: tudo pela causa. Você sempre me perdoou, né, Paulo? Claro. Não. Seu texto é maravilhoso. Paulo, toda essa beleza, inclusive, da poesia, com as suas rimas ricas, tudo acabou. Isso não machuca você? Não. Não? Não. Engraçado. Porque você fez vários, você tem livros de sonetos. Eu adoro o soneto. Que são... É uma espécie de... O soneto acabou. É o traje a rigor do pensamento. Mas acabou, está no fim. Não, mas aí que está. Para mim, o soneto é um ser vivo. Eles nascem de mim. Eu não consigo burilar o soneto. Quando vai burilar, é melhor jogar fora. Doutor Nalini, um dia eu encontrei o Sabá do Zimbo Trio na rua, trabalhou comigo na PAN. Ele falou: Joséval, estou indo embora. A melodia acabou, porque ele era um homem da noite. Da noite. Então, por isso que eu quis trazer para você. A rima rica acabou. E o soneto, portanto, ficou maquiado. Sim. Isso não machuca, Paulo? Não machuca.
Não, Você ainda escreve? Sonetos, inclusive? não, Não, né? não. Tem algo que você ainda está escrevendo? Mais crônicas, né? Que eu leio pela Rádio Cultura, né? No Passeio da Memória. Sim. São aquelas crônicas que descreve esse São Sim, Paulo sim, sim. que nós falamos aqui, que você, cujas crônicas você nos transporta para aquele mundo que você vive. Você ainda sai a caminhar pelas ruas de São Paulo? Muito pouco. Que você passou a sua infância fazendo isso. Sim. Caminhando. Caminhando. Não é verdade? Aliás, você tem um livro chamado Caminheiro, né? Tem um livro. Então, o meu primeiro poema é O Caminheiro e a Sombra, né? Isso. Que eu tinha 10 anos. Eu lembro alguma coisa. Caminheiro, caminheiro, para onde vais viajar? Já andaste um dia inteiro e não pensas em parar. Vou para longe, vou para fora, continuando a caminhar. Vou para longe, vou-me embora, minha sina vou trilhar. Mas achas tu que isto é vida, já nascer a caminhar, sem ter a mulher querida, sem saber o que é amar? Todos têm suas amadas, eu as tenho também. Eu tenho amor às estradas, sejam da terra ou do além. Olha que beleza. Meu Deus. Maravilha, né? E quando será que nós chegaremos lá com essa mente? Eu desisti. Eu tenho aqui o Paulo para me socorrer. Então. Eu sempre brinco, 20 aqui, 200 na perna. Né? O contrário é uma tragédia. Né?